A dor de cabeça é um sintoma muito comum, né? É um sintoma que muita gente sente, né? E pode, talvez, dificultar a identificação de problemas mais graves como o aneurisma cerebral, até mesmo o AVC, o acidente vascular cerebral. Por isso, é um alerta, né, que a gente traz para você e nós vamos conversar agora com um médico especialista nesse assunto. Vamos fazer uma consulta ao vivo aqui com o médico neurologista, Dr. Tiago Calzada. Dr. Tiago, seja bem-vindo, está tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Doutor, dor de cabeça é muito comum? É um sintoma muito comum. Por exemplo, enxaqueca, que é uma das mais comuns, 15% da população tem esse tipo de dor de cabeça. Então, é um sintoma, é uma doença muito prevalente. O que provoca a dor de cabeça? A dor de cabeça, a gente classifica elas em primárias e secundárias. As primárias, a dor de cabeça por si só é a própria doença. Então, as mais comuns é a enxaqueca e a dor de cabeça tipo tensão, tensional, né? Existem outras que são mais infrequentes, né? E tem as dores de cabeça que são causadas por algum problema, por exemplo, um aneurisma cerebral, um AVC, um problema inflamatório, uma meningite, uma infecção. Então, essas são as dores de cabeça que são causadas por alguma situação clínica. Antes da gente chegar no aneurisma, na questão do AVC, aquela dor tradicional, dor de cabeça tradicional, tem cura? Existe o controle. Controle. Né? Hoje em dia, dispomos de medicações que são altamente eficazes, né? Mudanças comportamentais, mudanças de estilo de vida, de sono, alimentação, tudo isso associado à medicação, promove assim, uma melhora substancial da qualidade de vida dessas pessoas. Agora, doutor, quando é que a dor de cabeça, por exemplo, que ela pode ser confundida e, na verdade, se um aneurisma? Quais são os sintomas que a pessoa fala, olha, é preciso abrir o olho? Nós chamamos de sinais de alerta aqueles sintomas que a pessoa apresenta que vão chamar a atenção, que pode ser uma dor de cabeça um pouco diferente. Não, principalmente, então, a dor de cabeça que se apresenta de maneira explosiva, ou seja, ela inicia muito intensamente e em menos de um minuto ela atinge um pico de dor muito intenso. Essa dor de cabeça é importantíssima, tem que ser investigada, por exemplo, pode ser tratar de uma ruptura de um aneurisma cerebral, um sangramento, né, uma hemorragia subaracnoide. A dor de cabeça que muda o padrão, a pessoa sempre teve um tipo de dor, de repente ela começa a apresentar outras características, tem que ser investigado também. A dor de cabeça que se inicia no paciente que tem imunossupressão, né, deficiência, alguma patologia que promova insuficiência na sua imunidade. A dor de cabeça que inicia no paciente oncológico, no paciente idoso, depois de 50, 60 anos, então, são condições que têm que ser investigadas. Agora, quais são os exames normais que a pessoa deve fazer para detectar se é um aneurisma ou não? Para a gente detectar um aneurisma, necessariamente a gente precisa de fazer um exame chamado angiotomografia ou uma angiorressonância. Não é a tomografia e ressonância convencional, tem que ser o estudo vascular, que é chamado de angiorressonância ou angiotomografia. No caso do aneurisma, qual é o tratamento? Quando a gente identifica o aneurisma, a gente tem que saber algumas características, o tamanho, a localização, a história familiar, outros fatores de risco para a gente estimar o risco, né? Porque nem todo aneurisma precisa ser tratado. Mas quando a gente classifica um aneurisma de alto risco de ruptura, necessariamente a gente tem que operar, né? Que seja através por cirurgia por cateterismo fechada ou cirurgia aberta, ou clipagem. Doutor, quando tem alguém na família que teve aneurisma, o restante da família deve ficar atento? Isso é uma coisa genética, de família? Sim, um dos principais fatores de risco para a ocorrência do aneurisma é a história familiar. Então, quando existem mais de um familiar de primeiro grau com aneurisma, a gente recomenda que a gente faça um rastreamento em todos os familiares de primeiro grau. Então, pais, irmãos e filhos. Doutor, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui por explicar, trazendo dicas importantes sobre essa doença tão complicada, né, que é o aneurisma e também sobre o AVC. Muito obrigado ao senhor, um Feliz Natal. Muito obrigado, Feliz Natal, obrigado pela oportunidade.